Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente falar sobre as ilusões dessa situação, então saber se houve ilusão e a respeito do que. Então, sobre qual informação ou sobre o que aconteceu, tá? Ilusões positivas, ilusões negativas a respeito dessa situação também no momento, tá? Então tudo que eu estiver vendo aqui eu vou estar passando para vocês, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa ter em mente que nem todas as informações são para você, ou algumas informações que você receber precisam ser adaptadas à sua situação com essa pessoa ou o tipo de relacionamento que você está tendo com ela agora, tá? Nós temos duas opções, essa é a primeira, a mandala, e a segunda é a pirâmide azul. Tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe a sua opção, que eu também vou me concentrar para pegar as informações para você. Gratidão. Vamos ao primeiro grupo, pessoal da mandala. Somente zoom. Houve ilusão nessa situação em relação ao consulente 1. Houve ilusão nessa situação em relação ao consulente 1. Ilusão. Consulente 1. O 7 de espadas, que são as travessuras, né? Ou as deslealdades de uma forma geral. Deixa eu procurar aqui aquele outro baralhinho que eu gosto. Pequenininho que eu não tô achando. A gente está se escondendo de mim. Não é esse não, esse aqui. Houve ilusão nessa situação. Relação consulente 1. Então aqui das duas uma, ou essa pessoa foi bastante desleal com você e você acha que não, tá? Ou então ela não foi desleal com você e você acredita que ela te apunhalou nas costas e fez muita coisa pelas suas costas, tá? Então, alguma noção aqui de deslealdade você está iludida a respeito. Você tem que pensar como que você está se sentindo a respeito dessa situação. A simplicidade. Aqui talvez você tenha se iludido assim, no sentido de achar que as coisas seriam mais fáceis, né? Para muitas pessoas aqui, você não acreditava que essa pessoa poderia enganar você ou poderia, de alguma forma, complicar as coisas, né? Porque aqui tem uma página simplicidade dela, né? Tá tocando ali o violão, como se o sossego daquilo que é simples, né? Então, para que a gente vai complicar as coisas se quando é simples é tão mais tranquilo, né? Então, talvez você tenha, quando encontrou com essa pessoa, achado que seria as coisas se encaixariam fáceis, né? Que vocês tinham tudo a ver
E você sempre tenha mostrado para essa pessoa que era fácil resolver as coisas, de encaixar as coisas, né? Uma vez que os dois quisessem ou as duas quisessem de alguma forma, e na realidade essa pessoa demonstrou para você que não era tão simples estar junto, principalmente assim, para o pessoal da distância geográfica ou o pessoal do triângulo amoroso. Eu acho que você achou que você levaria numa boa, tá? E não foi realidade, assim, né? Você acabou caindo a ficha, né, em relação a isso. E de alguma forma, das duas, uma. Se você tem uma tremenda ideia na sua cabeça, de que essa pessoa é extremamente desleal, talvez ela não tenha feito nem metade daquilo que você acha que ela fez, e o contrário, né? Se você acredita que essa pessoa nunca foi desleal com você, você está enganado, tá? Você está iludido. Aqui tem o 7 de espadas, que fala inclusive de ocultação, né? Não é só de trairagem, né? De roubo, de uma forma geral, né? Fala de ocultar coisas, fazer coisas erradas ou fazer coisas por baixo do pano. Então, assim, se você não está mais com essa pessoa, mas acredita que ela foi muito honesta com você, ela foi muito honesto comigo, sempre foi honesto, tá? Eu acho que aqui falta honestidade, faltou honestidade, tá? E isso pode ter complicado bastante as coisas entre vocês, tá? Você achou que conseguiria levar isso de forma mais simples, mas eu acho que de alguma forma isso foi ilusão, né? Eu acho que você se apaixonou, você quis, né? Que as coisas se direcionassem de uma forma mais tranquila, e talvez não tenha sido tão tranquilo quanto você projetou no início, tá? Talvez tenha sido assim mais desafiador, é isso que eu quero dizer. Foi mais desafiador para você ou para vocês, né, na relação, né, do que você imaginava antes, tá? Ah, não, eu vou ser um triângulo amoroso, isso não vai me atingir, eu não vou exigir nada, eu vou ser distância geográfica e tá tudo bem, eu não vou sentir ciúme, eu não vou sofrer, e não foi bem isso que aconteceu, tá? Então, muitas vezes a gente projeta que vai ser de um jeito e não é exatamente daquela forma, tá? Vamos ver o que mais aqui. Ilusão nessa situação com relação ao consulente 1. Tinha muita coisa oculta nessa situação, tá? Ou você ocultava que você não estava achando tão fácil, ou essa pessoa ocultava coisas de você, ela não era totalmente honesta, talvez ela prometesse coisas que ela não tinha intenção de cumprir, tá? Não sei. Então aqui, ó, o 6 de espadas é uma carta de afastamento que me faz entender que a maioria aqui está afastada. E se não está afastado, estão num momento muito difícil da relação, né? Com aquele afastamento emocional importante. Então, mesmo se não separou, tá em vias de separar aqui, tá? E o 6 de espadas fala dessas pessoas aqui tomando uma atitude racional, tá? De subir nesse barquinho e buscar calmaria, simplicidade, calmaria, busca de calmaria, né? Então, me passa mais uma vez que você buscou ter sossego ao lado dessa pessoa, achou que de repente essa pessoa era a pessoa com quem você ia sossegar, né? A gente vai ficar junto por muito tempo, a gente vai acertar os ponteiros e essa relação vai ser longa e vai ser tranquila. E na verdade foi uma relação tumultuada, então eles saem de uma zona de desconforto para ir buscar conforto e calmaria em outro lugar, né? Então não foi tão tranquilo quanto você imaginava, né? E você fez de tudo, né? Para que isso se acertasse, para que isso desse certo, mas lamentavelmente me parece que vocês tinham ou empecilhos ou desafios muito grandes para serem enfrentados. Eu não sei se vocês batiam de frente ou de repente vocês tinham coisas da vida de vocês que eram barreiras importantes. Então, assim, de alguma forma você achou
que teria mais facilidade do que você realmente teve para enfrentar as dificuldades aqui, tá? E talvez você tenha achado que essas dificuldades eram superáveis, e isso talvez não tenha sido superável, talvez por isso vocês se afastaram, né? O 7 de ouros, então aqui a carta da colheita, muita espera, né? Muita dedicação. Aqui foi o que eu falei, eu sinto você muito dedicado, né? E tentando ajustar os ponteiros para que as coisas se acalmassem, para que as coisas ficassem bem. Até quando as coisas estavam assim, conturbadas para você, até emocionalmente falando, né? Quando você estava lidando com coisas que você não esperava encontrar, ou cobranças, ou erros da outra pessoa que você não esperava encontrar, você teve paciência. É uma carta que fala de paciência e de espera, porque essa pessoa está na carta esperando amadurecer o fruto, né? Que no caso seria um fruto de prosperidade. Então, assim, eu vou aguardar, vou plantar aqui para colher melhor depois, né? Então, aqui houve um investimento da sua parte, né? E no final das contas, o resultado desse investimento foi um afastamento, ou foi uma desistência dessa pessoa diante dos desafios, né? E aí você fica com aquela cara, meu Deus, e a minha dedicação, né? Para onde que foi? Então, tudo aquilo que eu dediquei, a sementinha que eu plantei, que eu reguei, foi para onde, né? Agora, na hora de colher, essa pessoa está indo embora, está achando muito complicado ficar aqui, né? E aí promove um afastamento de alguma forma entre vocês. Deve ter sido bem cansativo e decepcionante para você, porque aqui já tinha me passado isso. Não sei exatamente porquê, mas muito investimento emocional, de tempo, de paciência, de tentativas, né? Então aqui houve uma dedicação muito grande da sua parte. E aí quando há o afastamento, realmente é muito desgastante. Agora você esfriou, né? Aí você esfria, há um corte, né? É uma carta de corte, um corte honesto, tá? Da sua parte nessa situação, onde você toma uma decisão racional de talvez não procurar mais ou de não querer mais essa situação depois de tanta espera. Sabe o que me passa aqui? Você é muito desconfiado dessa pessoa. Você não está atacando, né? Uma rainha de espadas, ela não ataca nas imagens, né? Ela se protege, né? Então, assim, você não se viu numa posição de atacar essa pessoa, mas você vem se protegendo de sofrer de novo, de criar novas expectativas aqui. Aqui me parece que a grande ilusão foi a colheita. É você achar que você ia se dedicar imenso, né? Ia se dedicar, né, ao seu limite para que isso desse certo e que no final das contas a colheita ia ser próspera, 7 moedas, né? E na verdade vocês iam acertar os ponteiros, e na verdade isso não aconteceu. O que acabou acontecendo foi que essa pessoa se afasta achando que está tudo complicado demais e de uma certa forma ela não foi honesta com você. Isso aqui para você é inadmissível, tá? Uma pessoa como você é uma pessoa verdadeira, transparente, honesta, você gosta da verdade, você é uma pessoa dada ao diálogo aberto, então o que tem que ser falado é falado, tem que ser discutido. Então aqui a pior sensação que você teve foi se sentir iludido nessa situação. Foi uma paulada na sua cabeça isso, porque o que você entregou para essa pessoa nesse plantio foi transparência, honestidade, você sempre deixou claro o que você queria, o seu objetivo é a sua verdade. Essa pessoa não foi tão honesta com você, tá? Quanto você imaginava, que houve ilusão nesse sentido, tá? Inclusive ela pode ter prometido coisas ou ter feito planos com você que ela não tinha certeza se ela ia cumprir, tá?
E o fato da insegurança dela em cumprir aquilo que ela prometia, ela deixava em oculto dentro dela, tá? Então você pode ter se iludido com uma postura, de repente, muito segura dessa pessoa, que nem ela mesma acreditava nessa postura dela. E aqui o fato de você ver que você está gastando seu tempo e o resultado não está vindo, tá? Leva você a uma busca pela sua própria verdade, leva você a um corte. Então, algumas pessoas aqui cortaram a situação em definitivo e leva você a desconfiar daquilo que é prometido por essa pessoa. O tempo que ela pede, o que ela diz que ela quer com você, tudo isso, você começa a desconfiar daquilo. A pior coisa que tem para uma rainha de espadas é se sentir iludido, né? Aqui foi realmente muito desgastante para você, né? Então, é uma rainha mais objetiva, muitas vezes mais fria, muitas vezes mais distante. Então, aqui há um distanciamento, uma só, por favor, há um distanciamento da sua parte nessa situação, quando você percebe que você projetou ter coisas com essa pessoa, que ela mesma prometia, que ela mesma bancava e ajudava você a projetar, e isso não acontecia nunca. Cadê a colheita? Né? E as coisas só se complicando. E no final das contas vocês se afastam de uma forma negativa. Aqui eu acho que ficou muito ruim a situação entre vocês, o diálogo. Você vendo essa pessoa como uma pessoa irresponsável, uma pessoa imatura, uma pessoa inconsequente, tá? Aqui você começa a chegar num ponto em que você percebe que as atitudes dessa pessoa não são atitudes verdadeiras, iguais às suas, tá? Você, aquilo que você assumiu de bancar com essa pessoa, você assumiu e acabou. É como se você tivesse assinado um contrato transparente com essa pessoa. Essa pessoa teve uma atitude irresponsável com você, mas ela era muito envolvente, né? Você tá vendo aqui? Alegre, né? Bonito, carregando a flor, tendo atitudes, né? Super cheia de saúde, super cheia de vontade de fazer as coisas. Então ela mostrava uma energia para você que de repente era muito envolvente, mas na verdade o que eu sinto é que isso gera em você um medo muito grande de se arriscar novamente no amor, ou se arriscar novamente com essa pessoa. Então, se essa pessoa ainda está na sua vida ou está tentando voltar para a sua vida, você está se protegendo mais do que nunca das irresponsabilidades dessa pessoa. Você acha muito arriscado você dar outra chance a ela, porque ela é bastante inconsequente. Você não está se iludindo com relação a isso não, tá? Você realmente... Aqui o que você se iludiu foi projetar nessa pessoa, de repente acreditando no que ela falava, mais tranquilidade ao lado dela e uma colheita próspera do lado dela, que realmente não aconteceu, e isso é ilusório, principalmente uma pessoa como você que é tão transparente e honesto, tá? Então, busque sempre não se fechar para o amor, não se fechar para as novidades. Aqui muitas pessoas aqui não querem saber mais. Não quero mais saber de ninguém na minha vida, porque é todo mundo mentiroso, todo mundo falso, todo mundo faz parecer simples e fácil no início, depois a coisa se complica, né? Não é isso que você tem que fazer. Você não tem que desistir de ter uma colheita bacana com alguém, tá? Então, você só tem que ter um pouquinho de cuidado de ter uma análise crítica do que a pessoa está te oferecendo, né? Então, tá te oferecendo no mesmo nível? Tá te oferecendo a transparência no mesmo nível? As coisas estão meio obscuras, aí é arriscado, realmente, né? Então, usar realmente a sua racionalidade a seu favor, que você é uma pessoa muito inteligente, né? Então, abdicar da vida amorosa não resolve, tá? Não vai tornar as coisas melhores ou mais tranquilas para você. Agora, é bastante arriscado, sim, de repente você dar uma nova chance para essa pessoa nesse momento em que você ainda está muito resistente
a novas possibilidades, é uma carta 0, né? Então, é resistente a começar de novo, por exemplo, tá? Talvez tenha coisas aqui que precisam ser curadas antes de uma nova chance, tá? Vamos ver o que sai embaixo, pra gente entender melhor. Seis de ouros, aguardava mesmo, né? Você aguardava mais dedicação dessa pessoa, você esperava mais dela, é isso que eu sinto aqui, né? Você esperava muito mais dela, de entrega dela, nessa situação que não aconteceu e aqui exigiu muito da sua dedicação com relação a essa situação. Deve ter sido muito desgastante realmente, essa pessoa sempre entregando menos do que você esperava. A carta do 6 de ouros, as migalhinhas, né? Então não era justo. Tá aqui a balança na mão da pessoa. Quer dizer, é justo eu receber tudo isso e entregar só as moedinhas? Tá correto isso, né? Eu tô na posição certa, tô plantando todas as minhas sementes, regando com frequência. Quer dizer, eu tô fazendo correto de ser dessa forma? Aqui teve uma hora que você caiu na real. Se você não caiu na real, você tá caindo na real agora, tá? Você se iludiu com relação a essa situação de achar que em algum momento essa pessoa se entregaria mais ou ela faria melhor. É por isso que eu persisto. Nas próximas relações que você tiver, ou em relação a essa pessoa, se essa pessoa voltar, você precisa exigir na mesma moeda, tá? Aquilo que você dá, a pessoa tem que retornar na mesma medida. Se não fizer, você corta, não se arrisca, tá? Que você pode estar lidando com uma pessoa inconsequente. Essa pessoa você acreditou que seria mais fácil, né? Aí em algum momento a gente vai acertar as coisas e vai ficar em paz, né? A gente vai ter sossego. Só que essa pessoa nunca lhe entregou na mesma medida. E você aguardou muito e continuou investindo, né? Para que ela entendesse, de repente, que ela tinha que entregar na mesma medida e isso não aconteceu. Isso foi ilusório da sua parte, tá? Então, as coisas precisam crescer juntas. A pessoa não precisa entregar o mundo para a gente logo no início, né? Mas tem que ter uma crescente. Você não pode passar anos com alguém que só lhe entrega migalhas, né? Então, as coisas precisam se desenvolver, né? Então, tá aqui o Rei de Copas. Essa pessoa gostava de você. Se você tem a ilusão de que essa pessoa nunca gostou de você, essa pessoa nunca gostou de mim, por isso que não ficou comigo, ou por isso que não facilitou as coisas pra gente. Não é verdade, você está se iludindo negativamente, tá? Essa pessoa gosta muito de você, só que ela realmente guarda sentimento para ela, né? Você aguardou que ela se soltasse, que ela se permitisse, se entregasse mais, e isso não aconteceu, tá? Mas não era por falta de sentimento. Não sei o que era aqui, tá? Não sei o que era de tão conturbado, ou de tão desafiador, ou de tão complicado na situação de vocês, que fazia com que essa pessoa não se permitisse por completo. Não sei o que é, você sabe. É uma outra relação, ou é a distância geográfica, ou é o trabalho, ou os filhos, ou a família. Você tem que saber o que é, gente, tá? O arrependimento, a carta do 5 de copas. Aqui você gostou muito dessa pessoa, você projetou, ainda tem 2 copas em pé aqui. Você se desapontou absurdamente com essa pessoa, eu já tinha dito isso. Ainda mais uma pessoa com a sua personalidade, né? A personalidade correta, honesta, de bom diálogo, né? Inteligente para resolver as dificuldades. Então aqui houve muito arrependimento da sua parte no excesso de dedicação a essa situação. Você se questionou muitas vezes, gente, eu sou uma pessoa tão inteligente, né? Eu sou tão difícil de ser enganado, então como é que eu pude me dedicar tanto tempo a uma situação que eu mesmo estava vendo que não estava rendendo aquilo que eu esperava, né? Você gostava dessa pessoa e de alguma forma você percebia o sentimento dessa pessoa por você. Então não é porque essa pessoa agiu errado, tá?
teve os erros dela, ou fez a embromação dela, ou a falta de entrega dela, que ela não gostava de você, tá? Aquilo que você percebia que talvez te mantivesse nessa situação não era ilusório, ela realmente gostava de você, tá? Agora aqui foi um desgaste muito grande para você, chega você se arrepender de tanta dedicação, de ter esperado que essa pessoa se soltasse, que essa pessoa se permitisse, que ela entregasse mais, né? Ou pelo menos na mesma medida que você, tá? Eu imagino que aqui tenha sido uma decepção muito grande, mas você enxergava muito amor aqui. São duas copas em pé, né? Você enxergava muito sentimento e ainda enxerga, né? Então, por mais erros, contratempos que essa situação tenha tido, você ainda tem um sentimento especial por essa pessoa ou por aquilo que você projetou com ela, né? Talvez você não espere mais nada dela, né? Porque você já está no modo racional, já está no modo desconfiado, né? E mais frio, mais resistente a, de repente, tentar de novo, se arriscar a algo com essa pessoa, mas aquilo de bom que você sentia por ela, você ainda guarda lá no cantinho do seu coração. Mas aqui você não foi, você foi amado ou amada, mas os planos não se concretizaram como você achou que iam se concretizar, tá? Não é uma pessoa assim que me parece muito intencionada a entregar mais aqui, não. A última. A carta da morte. Aqui é o que eu falei, né? Lá no fundinho do seu coração, né? Você gostaria que toda essa situação se transformasse e vocês pudessem ressuscitar essa situação. Ah, eu queria tanto que essa pessoa fosse capaz de se liberar para viver esse grande amor. Se isso acontecesse, de repente a gente tentava de novo, a gente se arriscava e tentava transformar essa situação para viver aquilo que nós planejamos, né? E não conseguimos concretizar. Mas a grande maioria aqui tá vivendo um luto, né? A grande maioria aqui está vivendo a sensação de que enquanto essa pessoa for a pessoa inconsequente, talvez até desleal, né? Que ela né? O louco e a carta da deslealdade, essa história precisa morrer, né? Isso precisa acabar. Mas a sensação, aquele carinho, aquele amor que ficou guardado no canto do peito, né? Então fica sempre aquela coisa, ai, poxa, podia ter sido tão bom, né? Se essa pessoa fosse uma pessoa mais comprometida, mais honesta, mais verdadeira, não tivesse me feito trabalhar tanto por essa relação que ela, na verdade, não tinha intenção de colher ou não tinha pressa de colher, né? Pô, teria sido tão bom, a gente teria como transformar as coisas. Então, ainda fica esse sentimento em você. Eu não sei que tipo de conexão vocês têm, né? Você ainda tem um carinho lá no fundinho do seu coração por essa pessoa, né? Aquela ideia boa daquele amor que poderia ter sido vivido. Mas para a grande maioria das pessoas aqui, você já está vivendo o luto dessa situação. Porque é como se você não quisesse mais correr o risco de se decepcionar mais com essa situação, né? Então você não quer se iludir mais, né? Você não quer ficar se iludindo de que isso é capaz de ser transformado. Você não quer ficar se iludindo de que isso é possível de ser revertido. Na verdade, é possível de ser revertido uma vez que essa pessoa se comprometa, né? Se ela vier comprometida, né? Se ela vier entregando o melhor, é possível transformar, tá? Então essa coisa de que, eu não acredito em mais ninguém, ninguém muda, ninguém... Isso é ilusório da sua parte, tá? Só que a transformação dessa situação não depende de você, depende dessa pessoa, né? E aí é que fica complicado, porque a gente não pode agir pelo outro, tá bom? Então vamos à segunda leitura. Grupo 2, pirâmide azul. Somente 2, houve ilusão.
essa situação com relação ao consulente 2. Essa situação com relação ao consulente 2. A transformação, que é a carta da morte. Transformação, transição, tá? Então, você acreditou numa mudança, você acreditou que isso era passível de ser mudado ou transmutado, então fazer diferente, conseguir fazer diferente. Talvez você tenha dado muitas chances a essa pessoa e ela não conseguiu fazer diferente. Aqui me passa muito isso, né? Vai te oferecer algo novo. Aqui me passa muita coisa das chances, né? Ah, agora eu vou apresentar algo novo para você. Só que isso nunca acontecia, né? Então, aqui houve uma ilusão nesse sentido. Vamos ver se sai mais um esclarecimento aqui. Consulentes 2. Ilusão em relação a essa situação. Os consulentes 2. Uma só. O aprendizado, você achou mesmo, né? Que as coisas iam acontecer, que essa pessoa ia aprender, né, gente? Que ela, com o tempo, ela ia aprender, que ela ia voltar diferente, né? Que os erros não iam ser persistidos, né? As atitudes incorretas dessa pessoa com você ou com a relação, a baixa dedicação, seja lá o que for, que você queria que se transformasse. E você achou que essa pessoa aprenderia com os erros, com as dificuldades, com a separação, mas na verdade isso é ilusório, tá? Ou foi ilusório. Eu não sei se você está passando por isso agora, nesse momento com essa pessoa, né? Eu acho que está aparecendo, tá? Ou se isso já aconteceu de alguma forma, tá? Então, você se iludiu em achar que essa pessoa aprenderia alguma coisa com essa situação, ou com o fim, ou com as brigas, seja lá o que for que tenha acontecido, que isso faria dela uma pessoa diferente, ou transformaria ela numa pessoa melhor. Quer dizer, morreria um padrão de comportamento e nasceria outro, né? E talvez todas as vezes que você deu a chance a ela, ela voltou da mesma forma. Ah, eu aprendi com os meus erros e tal. Você confiava e no final era mais do mesmo, era tudo a mesma coisa. Consulente 2, a ilusão nessa situação. Consulente 2. A imperatriz aqui, uma vontade de ser reconhecido na sua majestade, né? Você é uma pessoa que você tem muito para oferecer. Você é um pacote completo. Você é inteligente, você tem o fogo, você tem a solidez, né? Você tem o carinho. Então, não é à toa que a imperatriz muitas vezes é vista como a pessoa da vida da outra ou do outro, independente do gênero, né? Então, uma pessoa para viver junto a vida toda, para ter família, né? Para pensar a longo prazo, né? Então, aqui você queria um posto de imperatriz, você queria ser reconhecido ou reconhecida como a pessoa da vida dessa pessoa, ser tratada ou tratado dessa forma, né? Com esse carinho, com essa dedicação, com essa entrega, e talvez isso não tenha acontecido, né? Ou solidificar, a pessoa não solidificou a situação. Não sei, viraram duas, não tem jeito. Então, o 5 de espadas, aqui também pode ter tido um pouco de
traição, né, de atitudes traíras de alguma forma. Essa pessoa, ela com atitudes que não foram muito honradas, ela te magoa profundamente. Você que se enxerga como uma pessoa que tem sempre a preocupação com o próximo, né? Então, até na forma de falar, você sabe, você tem o cuidado, você tem a intuição, a sensibilidade de lidar com o outro. Essa pessoa aqui me parece muito cortante, ou me parece assim, que teve atitudes na interação de vocês em que ela foi muito dura com você, né? E que você talvez não merecesse tamanha dureza, e que isso levava sempre a uma perda do carinho, uma perda da confiança, um afastamento, né? Uma briga de alguma forma. Aí vinham os desentendimentos, o 5 de paus. Você queria uma coisa, essa pessoa queria outra. Aqui, para muitas pessoas, houve um investimento da sua parte para ficar na vida dessa pessoa. Você batalhou por isso. Aqui também fala de luta, né? É uma carta que fala de luta. Então, assim, você lutou arduamente para ter o cargo de imperatriz na vida dessa pessoa, né? Você queria estar com ela, porém, foi uma pessoa que não teve atitudes com você que eram atitudes bacanas, e você achou que com o tempo, de repente com a sua paciência ou com a dor, ela se transmutaria, ela aprenderia e mudaria de atitude. Ela talvez tivesse medo de perder você, ou medo de perder essa situação, porque não se encontra uma imperatriz em qualquer esquina, né? Então, quando você encontra uma imperatriz, é aquela pessoa que tudo encaixa, às vezes vocês têm os mesmos gostos, vocês são pessoas que combinam, às vezes os planos são iguais. Não é à toa que você enxerga um cargo de imperatriz na vida da pessoa, né? Mas não necessariamente a vida da pessoa é tranquila para bancar isso que vocês sentem ou que vocês projetam com essa pessoa, tá? Eu acho que você imaginou aqui que essa pessoa lutaria por vocês. Eu acho que você se enganou. Eu acho que você lutou muito mais por essa situação do que essa pessoa, e você sai tremendamente desgastado dessa situação. Aqui eu vejo você saindo por cima. Então, se você ainda não se curou, você está em vias de se curar, porque você continua se enxergando como uma imperatriz. Então, você ainda se dá muito valor, seu poder pessoal ainda está no lugar certo, né? Então, você não está assim se rebaixando por causa dessa pessoa, mas você fez o seu papel aqui. Você batalhou mais por essa situação do que essa pessoa. Você quis mais essa situação do que essa pessoa. Essa pessoa leva essa situação à perda, tá? Lamentavelmente, isso foi ilusório. Eu acho que você queria concretizar mais essa imperatriz na vida dessa pessoa do que essa pessoa queria, tá? Talvez ela enxergasse você tudo de bom, mas é a questão da carta do aprendizado, né? É uma pessoa talvez ignorante nas questões afetivas, ignorante das questões espirituais. Então, você enxerga naquela pessoa a conexão real que vocês têm, e talvez ela não saiba, talvez ela ainda precisa estudar mais, entender mais para adquirir esse conhecimento aqui, tá? É uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento das relações e das questões, das conexões espirituais principalmente, que você tem, né? Então, você, quando enxergou uma conexão preciosa com essa pessoa, você faria qualquer coisa por isso, né? Você lutaria para que essa conexão fosse vivida. Essa pessoa talvez precise comer muito arroz com feijão para chegar aos seus pés, no sentido do conhecimento que você tem. Então, é uma pessoa que enxerga em você tudo de bom, mas não é uma pessoa que de repente saiba que a gente não encontra essa pessoa tudo de bom em qualquer esquina. É uma coisa difícil de você encontrar,
né? Você encontra pessoas legais? Encontra, mas nem todo mundo combina com você, nem todo mundo, né, tem os mesmos planos que você. Às vezes no início parece super legal, depois quando se desenrola os problemas aparecem. Então assim, né, nem todo mundo tem o mesmo conhecimento. E aqui me parece que você tinha muito conhecimento, muito entendimento de como batalhar por essa conexão. E essa pessoa não é um pouco ignorante no assunto, ou imatura, né? Porque aqui nós temos uma criança aprendendo, ganhando conhecimento, né? Então, é uma criança, é uma pessoa ainda infantil afetivamente, talvez não entenda nada das conexões espirituais, tá? Aqui foi uma luta para você aqui, né? Então, aqui precisaria realmente de uma transformação profunda nessa pessoa para que ela conseguisse lhe oferecer, tá, o cargo de imperatriz que você sente que deveria ter sido vivido ao lado dela. Falta comer arroz com feijão, sinto muito. Você está entendido demais, você sabe, para algumas pessoas, você tinha até essa informação de que vocês eram chamas gêmeas, que vocês tinham alguma coisa para ser vivido, e essa pessoa totalmente ignorante nesse assunto, se bobear, discutia com você sobre isso, achava isso uma perda de tempo. Você está falando coisa aí que eu não acredito, né? De repente nem acreditava. Então, assim, é muito infantil diante de você, tá? Então, aqui o 4 de copas, uma pessoa, você, na verdade, né? Você achava que essa pessoa era a do seu destino, a enviada para você. Não que ela não seja, tá? Mas não significa, né? Muitas vezes as relações chama gêmea, elas são muito difíceis, porque às vezes uma das pessoas não está preparada para viver, tem que estudar muito, tem que entender muito do assunto. E muitas vezes são relações de encaixe, ou seja, são pessoas diferentes que precisam lidar com as dificuldades para se encaixar e viver essa relação, tá? Me parece que você está pronto ou pronta para isso. Essa pessoa não está pronta para isso. Então, não significa que ela não tenha sido mandada pela espiritualidade por você. Você queria já há algum tempo encontrar alguém de valor, você queria viver alguém de valor, você encontrava pessoas bacanas, mas você sentia que não encaixava, né? E de repente essa pessoa aparece e você fala, é a pessoa do meu destino, né? Então, não significa que ela não fosse mandada pelo espiritual, não significa que ela não seja importante para a sua caminhada, mas também não significa que ela seja a pessoa da sua vida, tá? Porque muitas vezes a gente não fica com a nossa chama gêmea, pessoal, não fica, né? Às vezes a relação é tão complicada que você vai encontrar outras almas gêmeas no seu caminho e vai ser com uma delas que você vai ser feliz, não vai ser com a sua chama gêmea. É muito difícil, tá? Então, aqui você identificou nessa pessoa, essa pessoa é a pessoa que eu pedi. E isso foi ilusório, porque me parece aqui que essa situação está muito tendendo à perda, tá? Então, ou seja, quais atitudes que essa pessoa tem que não valorizam a conexão que vocês têm, a tendência de se perder é muito grande, tá? Então, aqui se você achou provavelmente que essa era a pessoa, talvez você esteja errado ou errada, tá? Talvez tenha sido ilusório. Não significa que ela não tivesse que passar na sua vida, né? Não significa que ela não tivesse que cruzar o seu caminho. Talvez ela tivesse que cruzar o seu caminho para transformar coisas em você. Talvez ela tivesse que cruzar o seu caminho para o seu próprio aprendizado espiritual, emocional, afetivo, mas não significa que é nela que você vai parar, tá? Aí você tem que ter o discernimento de entender o nível de dificuldade dessa interação. A pessoa precisa estar preparada
para viver algo com você. Se ela não está preparada, também não é você que vai ensinar, tá? Então aqui eu acho que a questão mais ilusória aqui foi que você achou que essa era a pessoa e de repente não é, tá? De repente você tinha que viver algo com essa pessoa, algo precisava ser aprendido disso, mas não necessariamente essa pessoa é a pessoa que vai ficar na sua vida, tá? Sinto dizer, se você veio com expectativas... Ah, mas foi enviada pelo destino. Foi, mas não necessariamente para ficar na sua vida, tá? Tem muitas pessoas que passam na vida da gente para que a gente... Muitas pessoas vêm, ficam e vão embora. A pessoa vai embora da sua vida quando aquilo que precisava ser vivido com ela acabou, né? Acabou. Que tinha que ser aprendido, que tinha que ser cumprido, o karma que tinha que ser queimado, seja lá o que for, tá? E alguma coisa tem que ser aprendida disso. Então, alguma coisa existiu na interação de vocês dois, ou vocês duas, que você precisa levar como aprendizado. Para quem? Para a pessoa que vai ser a pessoa realmente, tá? O que me parece aqui é que houve muita luta, muita dedicação e pouca estabilidade, pouca, né, solidificação dessa pessoa na sua vida. Aqui talvez esteja na hora de aceitar que algo acabou, algo morreu, tá? A minha possibilidade de viver um grande amor morreu. Não, a sua identificação, a sua ilusão, talvez, de que essa pessoa é a pessoa da sua vida. Talvez isso tenha que morrer. Tá aqui, o Cavaleiro de Paus. Talvez você tenha que aceitar que essa pessoa não vai mudar, ou que essa pessoa, ela tem que matar padrões de comportamento dela, volúvel, superficial, né? Muitas vezes com vários parceiros, casual demais. Ela tem muito o que aprender. Essa pessoa, você me desculpe, ela não está preparada para viver nada com você. Não tá. Você tem que aceitar isso, tá? Você viu coisas demais nessa pessoa, você viu mais valor nessa pessoa do que ela mesma acha que tem. Você viu muito, tá? Você se iludiu achando que ela poderia melhorar, que ela poderia amadurecer, ela poderia transformar esses padrões de comportamento infantis dela, muitas vezes muito superficiais. Essa pessoa te deixou carente muitas vezes e você ficou questionando, gente, mas não é essa pessoa? Essa pessoa não é minha chama gêmea? Eu não tenho que fazer de tudo para que isso dê certo? Agora você deve estar se questionando, eu acho que eu não tenho que fazer de tudo. Será que é para ser tão difícil? É o que falam das chamas gêmeas, né? Por que é tão difícil? É muito difícil, porque geralmente um deles não está preparado. Por isso que é difícil, tá? Não significa que não havia amor, não significa que não havia conexão, significa que você não é obrigado, por conta de uma conexão, tá? A ficar aturando a irresponsabilidade de alguém. Isso é um relacionamento tóxico, né? Então a gente tem que saber a hora de parar, certo? Aqui você está num patamar muito mais elevado do que dessa pessoa na questão relacional. Não tem como esse Cavaleiro de Paus satisfazer uma imperatriz. Não tem como. Por mais que vocês tenham uma conexão, essa pessoa ela tem muito que evoluir para te dar a relação que você merece. Então aqui você passou muito tédio, você passou muito questionamento, né? O rosto dela é de questionamento. Mas como assim? Eu não estou entendendo, né? Não era para essa pessoa ser a pessoa que ia ficar, por que que ela não fica? Né? Eu estou investindo, estou tentando, e a sensação é de que eu estou só perdendo. Estou dando murro em ponta de faca. Essa pessoa vai e volta da minha vida e parece que ela não aprende nada. Ela volta sempre do mesmo jeito. Mas eu sou obrigada a ficar nessa conexão porque nós somos chamas gêmeas. Não, ninguém é obrigado, não.
A gente tem que saber o nosso limite, tá? Então, para tudo tem um limite. Começou a ficar muito tóxico, muito desgastante, você tem que cuidar de si próprio, tá? Aqui o seu poder pessoal, que você tem de sobra, tá? Então, aqui você tem que tomar, a gente tem que seguir as conexões. Tem, é importante a gente saber que a gente tem uma conexão com alguém, tem, mas tem um limite para isso, tá, gente? Aqui você se iludiu achando que essa pessoa ficaria, essa pessoa nunca ficou. Eu acho bonito, né? Porque você, na sua generosidade de imperatriz, você acreditou nessa pessoa, você investiu nela, você acreditou no potencial dela, só que ela nunca correspondeu. Deve ter sido muito desgastante, realmente. Outra pessoa com entrega desigual. É sempre a mesma história. Uma dedicação, você aqui não necessariamente você foi traído, né? Não necessariamente, apesar do 5 de espadas, em algumas situações falar da deslealdade, né? Mas assim, perdão, você não necessariamente você foi traído por assim, como a outra pessoa, né? Então, adúltero, seja o que for. A traição máxima para a relação de vocês foi a baixa dedicação. Era você, uma imperatriz, querendo oferecer tudo, uma completude para essa pessoa, e essa pessoa indo e voltando da sua vida de forma irresponsável, tá? Então, você acreditou nessa mudança. Ah, essa pessoa vai assentar a cabeça, ela em algum momento ela vai cansar de ficar indo e vindo, ou dessa vez eu não vou falar com ela, não vou lutar por essa situação, ela vai me procurar diferente. Isso foi uma terrível ilusão da sua parte aqui, tá? E a questão da ilusão do cair a ficha. Ah, essa pessoa é minha chama gêmea, eu tenho que fazer de tudo para ficar com ela. Não, 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 tá? Então, cuidado com a sua sanidade mental, né? Então, a gente tem que tentar estar com alguém, sim, até determinado limite, tá? Então, não há conexão que você tenha com alguém que force você a ficar com uma pessoa que é tóxica na sua vida, tá? Toma um pouco de cuidado com isso. A carta da força, muito ego envolvido nessa situação, tá? Então, vocês tinham brigas por causa de ego, uma pessoa muito egóica. Outra coisa que você se ilude, essa pessoa nunca gostou de mim. Essa pessoa gosta muito de você, sempre gostou muito de você, mas o ego dela, para ela, ainda é mais importante. O ego dela manda nos sentimentos dela. Então, para muitas pessoas, é uma pessoa exibida em rede social, uma pessoa que gosta de ser paquerada, uma pessoa que joga charme para tudo que é lado, né? Uma pessoa que em rede social se expõe sempre com fotos malhando, né? Fotos de biquíni, fotos com os amigos, está sempre mostrando os dentes. E sempre assim, divertida, apaixonante, envolvente, é uma pessoa que sabe, muito sexualizada, então é uma pessoa que sabe, né, ganhar o outro, ter aquele papo no ouvido, aquele beijo no pescoço. Então você realmente, você se iludiu aqui achando que era só casual, tá? Sim, concretamente essa pessoa só queria viver algo casual e ela ainda está nessa vibração. Ela tem que comer muito arroz com feijão ainda para se tornar coisa melhor, tá? Mas você achou que era só isso, ela nunca gostou de você e não é verdade, tá? Ela gosta muito de você, mas ela ainda é movida muito pelo ego. Ela não é humilde, ela é orgulhosa, ela é teimosa, ela é vaidosa, tá? Então, ela ainda teria que, para viver algo limpo, puro, feliz e dedicado com você, ela teria que lutar contra o ego dela e ela não está preparada para isso ainda, tá? Então seria uma luta interna que você achou que ela venceria. Em algum momento, essa pessoa ela vai dominar o ego dela, né?
e vai soltar esse amor que ela sente por mim e nós vamos ficar juntos. Ela não foi capaz de fazer isso a tempo, ou não está sendo capaz de fazer isso, tá? Então ela tem, o que que ela tem aqui de domínio? Ela domina o que ela sente por você. Porque ela sente que gostar de você de alguma forma agride o ego dela, ou ela teria que mudar muito a pessoa que ela é. Então é uma luta contra isso, a pessoa luta para permanecer quem ela é, né? Ela de alguma forma ela está satisfeita com a vida que ela leva. Então sai de novo o 6 de espadas, é a carta do afastamento. Essa pessoa acha, tá? Quanto você achou que ela ia se transformar em coisa melhor, ela se afasta de você porque ela acha muito complicado ter algo com você. O que eu falei logo no início quando saiu essa carta? Você vê mais qualidades nessa pessoa do que ela mesma. Essa diferença relacional que aparece aqui, essa pessoa enxerga com clareza. Ela sabe que você areia demais pro caminhão dela, tá? Então, na cabeça dela, é muito complicado investir numa relação com você, porque você tem muita expectativa. Você quer coisas demais, você quer uma relação sólida, você quer lealdade, você quer fidelidade, você quer um amor para a vida inteira, você quer viver um grande amor com alguém para sempre. E essa pessoa é um cavaleiro de pau, gente. O que ela pode oferecer de tudo isso que você quer para você? Então ela acha que você é muito complicado, né? Você tá querendo coisas demais, então ela acaba se afastando. Toda vez que você começa a pedir coisas demais, ela sente que não é capaz de cumprir as suas expectativas e foge de você. Você achou que em algum momento isso ia parar, você achou que em algum momento essa pessoa ia ver menos dificuldades. Por quê? Porque ela ia amadurecer, né? Ela ia crescer, ela com o tempo ela ia ganhar aprendizado, conhecimento, ia liberar esse grande sentimento que ela tem por você. Essa pessoa luta contra o sentimento que ela tem por você. Por quê? Porque ela não tem maturidade para bancar o que ela sente. Ela não tem, ela não se acha boa o suficiente para te fazer feliz. Não se acha, tá? Ela não leva uma vida casual à toa, ela leva uma vida casual porque ela, de alguma forma, ela não se acha capaz de viver coisa melhor. E você é coisa muito melhor. Então, assim, para ela é muito difícil bancar. Então, ela tem uma tendência a se afastar. Essa pessoa, inclusive, toda vez que você buscava um diálogo com ela sobre isso, não, vamos sentar para conversar, porque eu quero entender o que está acontecendo aqui, ela fugia de você, ela se afastava de conversar, ela não queria ter problema, toda hora que você falava em relação, ela fugia e te deixava assim, ó, com saudade, carente, sentindo falta, sem entender. Aqui tem muita incompreensão. Você ficava sem compreender, né? Como pode nós termos a conexão que nós temos, talvez seja a pessoa com quem mais você sentiu um encaixe e essa pessoa não ficar na minha vida? Não era suposto ela vir para ficar? Era suposto você conhecê-la, mas não necessariamente ela pode ficar na sua vida, ida e voltando o resto da vida, se você aceitar. Tá? Mas não do jeito que você acha que você merece. Ou você pode encontrar uma outra pessoa que te ofereça a tranquilidade que você acha que você merece, tá? Então, é suposto você encontrar essa pessoa e aprender alguma coisa com ela. Não necessariamente você aceitar mantê-la na sua vida, tá? Então, aqui é uma escolha sua. É a imperatriz que vai escolher. Se quer passar o resto da vida aí de voltando com essa pessoa, ok. Ou se você quer viver coisa melhor. Talvez não seja com essa pessoa, porque você já entendeu isso. Você se iludiu aqui e a ficha já caiu, tá? Inclusive com você achando muito complicado continuar investindo nessa pessoa aqui. Nossa, muita complicação. É uma pessoa que só te deixa carente. Só te deixa entediado. Então aqui você precisa rever o que você quer dessa interação e o que você quer para você.
Ah, não, eu amo muito essa pessoa, eu aceito ficar indo e voltando com ela o resto da vida. Ok. Mas assume isso. Não fique esperando que essa pessoa vai se tornar uma pessoa super comprometida e tal, tá? Então, cuidado com as ilusões. Ah, não, eu quero coisa melhor. O que essa pessoa me oferece, a gente tem uma conexão forte, mas eu sou capaz de ver coisa melhor com outra pessoa. Beleza, tá? Assume isso e corra atrás disso. Então, aqui todos somos adultos, né? Então, cuidado para não se iludir mais, ou não continuar se iludindo e esperando transformação desta pessoa que você trouxe para cá, tá? Ela não me parece pronta para lhe oferecer a relação que você acha que você merece. Não parece, tá bom? Vai te trazer um monte de sensação de perda, sensação de desgaste, tá? Deve ter sido muito cansativo para você aqui lidar com essa pessoa, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.